Olá, olá pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojaria, como é que vai? Tudo bem? Olha só, hoje nós estamos num local diferente aqui para fazer essa gravação aqui e hoje eu quero falar justamente sobre o Tensoku Kamikaze. Pediram para mim falar um pouquinho sobre os modelos da Segunda Guerra Mundial, mas antes de eu começar toda essa história, eu tenho que comentar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Então, quando vocês pensam lá no final da Era Meiji, Era Meiji é mais ou menos no século XVIII, no meado do século XVIII houve o final o início da Era Meiji, onde teve a abertura do Japão para o mundo. Então houve um salto grande de evolução, não só cultural, mas também a indústria japonesa cresceu muito nesse período, certo? Então, para todo esse crescimento industrial que houve na indústria japonesa, também refletiu também na parte como é que eu vou dizer? Na parte bélica, né? Então, tanto o exército como a marinha, como a aeronáutica japonesa, na época só a marinha e o exército, né? O imperial era muito forte, era um dos braços mais fortes dentro do Japão. Para vocês terem uma ideia, quando houve então a guerra russo-japonesa no início do século passado, a marinha japonesa recrutou inclusive várias indústrias japonesas para que pudesse fazer parte para produzir armamento bélico. E a Seiko também teve que fazer isso e utilizou a sua linha de tornos justamente para fazer as pontas como é que fala? Das balas, né? A ponta da bala era feita tudo nos tornos lá da Seiko. E todo esse know-how que a Marinha trouxe para a Seiko, know-how para produzir com precisão a ponta das balas, né? Então todo esse know-how foi transmitido então para a Seiko. E esse know-how foi usado muito para a produção dos pinhões, dos eixos de relógio, certo? Aqui nós temos então a fotografia da época que foi implantado a linha de tornos no Japão, onde foi produzido então os eixos, né, os eixos do relógio, que eram um dos principais gargalos de produção de relógio. E esse know-how fez com que a Seiko conseguisse reduzir o custo de produção dos relógios, e é por isso mesmo que os relógios de bolso da Seiko começaram a vender muito no início do século passado, dominando cerca de 50% do mercado japonês de relógios. Então, só para vocês terem uma noção, uma empresa recém-formada lá com seus 12, 15 anos de indústria, já tomava 50% de todo o mercado japonês na produção de relógios. Então era uma coisa assim espetacular. E como como é que eu disse, né? Os militares japoneses eram muito fortes dentro do Japão. Então a única empresa que conseguiria produzir relógios em larga escala, em grande quantidade, era justamente a Seiko, porque a Seiko era capaz de produzir em larga escala vários modelos de relógio. Então eles criaram uma linha de relógios somente para militares, que são esses relógios aqui, e eles são diferentes em 3 aspectos. Embora todo o formato seja igual, vocês podem notar ali que existem pequenas nuances de diferenças, principalmente, por exemplo, na parte superior ali nós temos ali a estrela, que representava o exército, a âncora para representar a marinha, e a flor de sakura, né, ou a flor de cerejeira, né, que representava a aeronáutica. Interessante que você pode notar que no relógio da aeronáutica ele já vinha com o lumen, porque era necessário por conta que eles voavam muito à noite. Então era muito interessante esse sistema dos relógios que eles produziam então para o exército, e não só para o exército, né, marinha, para a aeronáutica também, isso já no final da década de 30. E com a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, aliás, não só na entrada, né, mas já os relógios eram um item, principalmente para o exército e para a aeronáutica, um item muito essencial para eles, porque era um dispositivo essencial principalmente para ajudar na navegação e principalmente para coordenar, né? Coordenar as tropas e principalmente coordenar os ataques.
Para quem assistiu o filme Pearl Harbor, né, onde mostra o ataque japonês à ilha de Pearl Harbor, vocês podem notar que existe uma sincronia e um cronometrismo muito preciso das tropas japonesas, dos aviões japoneses que atacaram lá, para que não houvesse tempo que os aviões americanos pudessem sair voando, para que evitassem isso aí. Então houve uma sincronia, e esse sincronismo e coordenação eram feitos justamente por conta dos relógios precisos que a Seiko fornecia para o exército e para a aeronáutica, onde eles cronometravam exatamente o tempo exato para que eles pudessem chegar, atacar e poder sair sem que tivesse tempo de reação das tropas inimigas. E assim, uma das coisas assim, mais interessantes dessas linhas de relógio, que mostram muito a decadência do Império Japonês, do começo da Segunda Guerra para o final da Segunda Guerra Mundial, é justamente quando você pega, por exemplo, relógios iguais a esse aqui, por exemplo, o Tensoku Kamikaze. O Tensoku Kamikaze, você olha ali, você vai ver que você vai ter um maquinário com 15 joias, certo? E esses aqui saíram no começo da Segunda Guerra Mundial. Quando você vai chegando para o final da Segunda Guerra Mundial, já não havia tanto excesso, não estava faltando material, estava faltando matéria-prima para a produção de itens básicos. Então eles começavam a reduzir itens, inclusive nos relógios. E isso aí, os últimos relógios do Tensoku Kamikaze saíram com apenas 9 joias. E outra coisa interessante é que as caixas que eram feitas de metal coberta de níquel, no final eles começaram a fazer simplesmente relógios com metal, sem cobertura nenhuma, outros com, com acabamento péssimo, justamente por conta da falta de material que existia nos relógios, para fazer o acabamento dos relógios. Isso aí afetou muito a qualidade dos relógios do final da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, esse modelo Tensoku Kamikaze ele ficou conhecido como Tensoku Kamikaze justamente porque foi encontrado no pulso de vários foram vistos, né? Encontrados não, foram vistos no pulso de vários pilotos da aeronáutica japonesa, que eram considerados os kamikazes. Para quem não sabe o que é kamikaze, eram aqueles pilotos que eles voavam para cima dos navios. Como não existia míssil teleguiado na época, quem guiava essas bombas, né, aéreas, que era o próprio avião, que era uma bomba, eram os próprios kamikazes, eram pilotos treinados para ir para morrer. Eles saíam, voavam, eles já sabiam que iam morrer, eles iam para derrubar, para tentar afundar os navios antes que os navios chegassem à costa japonesa. E é interessante que a grande parte desses pilotos, eles voavam sem instrumento algum. Para vocês terem uma noção, eles tiravam tudo, porque o que eles precisavam? Eles precisavam colocar bombas dentro do avião, eles precisavam colocar pólvora dentro do avião, eles precisavam colocar explosivos dentro do avião. Então, quanto mais explosivos eles colocassem, maior seria o dano no navio. Então, para aumentar o dano no navio, o que eles faziam? Eles tiravam tudo. Eles tiravam banco, tiravam instrumentos de navegação, tiravam tudo que podiam tirar para poder deixar mais leve possível o avião, para entrar mais explosivos, era melhor. Então, muitos deles nem bússola tinham. Então, conforme os aviões iam voando para o ataque, muitos kamikazes, eles se guiavam pelo relógio. Então eles usavam o relógio da seguinte maneira: eles pegavam os relógios e colocavam na posição 12 horas o sol, então eles tinham que voar para a posição 10 horas, então eles viravam o relógio para o sol e voltavam o avião bicando para 10 horas, e eles usavam o próprio relógio como um item de navegação. Era interessante esse sistema, e isso foi contado, ele é contado, por exemplo, essas histórias dentro do próprio Museu da Seiko a respeito desses kamikazes. É muito interessante essa história. Agora, o mais incrível disso tudo é que grande parte desses pilotos que foram para a guerra, muitos deles ali na foto, ali, por exemplo, comemorando que eles iam sair para defender o Japão, tá? Eles ganhavam geralmente uma espada samurai, e ao mesmo tempo
eles ganhavam uma medalha de honra, que eles estavam dando a vida pelo seu país. E esses pilotos que foram para a linha de frente ali, explodir seus aviões contra os navios americanos, tá? Segundo os relatos de alguns historiadores, nada mais nada menos que aproximadamente mais de 3.800, tá? 3.800 pilotos perderam as suas vidas voando e se chocando contra os navios americanos. Então esses relógios aqui hoje, eles são muito colecionáveis, tá? Então esses modelos aqui, uma porque as caixas não eram tão resistentes como as de hoje em aço inox. Outra coisa interessante é que grande parte desses relógios foram parar no fundo do Pacífico, né? Por conta dos ataques japoneses. Muitos explodiram na própria queda do avião, certo? Então é muito difícil de você encontrar um desses em ótimas condições. E quando você acha em ótimas condições, o preço dele dentro de leilões podem chegar a algumas centenas de dólares, milhares de dólares, né? Segundo alguns aqui, deixa eu até procurar aqui, o item aqui, ele está dizendo aqui, ó, que foi comercializado, deixa eu ver aqui, pera aí pessoal, tô lendo aqui, tá? Estou procurando aqui, cadê? Achei, tá? 40 mil dólares, isso mesmo, na época 40 mil dólares foi vendido os relógios em leilão, esses modelos aqui. Então é muito interessante essa linha de relógios. Se você gosta desse tipo de história, por favor, não deixa de seguir o nosso canal, não deixa de curtir a nossa página aqui e segue a gente sempre que possível para que a gente possa criar mais e mais vídeos como esse, valeu? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu, muito obrigado!